As articulações sinoviais, elas se diferenciam das cartilaginosas e fibrosas porque o tipo de material interposto não é sólido, é um líquido, que nós chamamos de líquido sinovial e que obviamente não vai ser possível identificar aqui nessa aula prática. Nós vamos identificar só o local onde o líquido sinovial fica depositado. Essas articulações, elas têm algumas características também que as tornam diferentes de todas as outras. Elas apresentam alguns elementos que nós chamamos de elementos constantes da articulação sinovial. Quais seriam esses elementos constantes? O primeiro elemento constante é a cápsula articular. Então, nós temos aqui um exemplo da articulação do ombro, onde eu estou pegando esse tecido, ó, que é a cápsula articular. Eu vou virar a peça e aqui atrás nós vamos ver, ó, a cápsula articular cortada. Aqui, ó. Quando eu corto a cápsula articular e rebato a cápsula lateralmente, o que é que nós enxergamos? Nós enxergamos o espaço articular, que nós vamos chamar de cavidade articular. Toda articulação sinovial se caracteriza por esse espaço articular. Tá? É nesse espaço articular, banhando as superfícies articulares, que nós vamos ter o líquido sinovial. E a cápsula articular existe exatamente para restringir os movimentos entre as superfícies articulares, evitar que essas superfícies se separem ou desarticulem. Aqui nós temos um outro exemplo na articulação de cotovelo, também da cápsula articular, envolvendo as superfícies articulares, tanto na face anterior da articulação, quanto na face posterior da articulação do cotovelo. Um outro exemplo de cápsula articular nós vamos encontrar na articulação entre o osso fêmur e o osso do quadril, articulação que nós chamamos de coxo femoral. Tá? Aqui anteriormente nós enxergamos a cápsula envolvendo a articulação, agora eu vou virar a peça e nós vamos identificar aqui um corte na cápsula articular, aparecendo para a gente a cavidade articular e as superfícies articulares. As articulações sinoviais, além da cápsula articular, elas apresentam também na superfície articular, por conta da mobilidade entre as superfícies ósseas, um recobrimento especial. Esse recobrimento ele é feito de um material extremamente resistente, com um coeficiente de atrito extremamente baixo, para garantir a sobrevivência e a durabilidade dessa articulação por longo tempo. Nós vamos olhar aqui, nessa articulação do joelho. Deixa eu juntar aqui as partes. Ó, essa face aqui, na articulação do joelho, esse material mais lisinho, e que nós vamos identificar em todas as articulações sinoviais, é a cartilagem articular. Toda a área de contato ou toda a superfície de contato de uma articulação sinovial é sempre recoberta por essa cartilagem articular. Ela é uma cartilagem avascular, denervada, portanto não dói, e extremamente lisa, polida, para que tenha um coeficiente de atrito bastante baixo e garanta aí uma boa durabilidade para essa articulação. Se nós abrirmos agora aqui o osso, nós vamos enxergar a espessura da cartilagem articular. Deixa eu apoiar aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Essa espessura, ela varia de articulação para articulação, podendo ir aí de 2 a 4 milímetros de espessura. Então, eu tenho aqui o osso e depois aqui, esse mais rosado, a cartilagem articular. Um outro elemento da articulação sinovial é o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele existe dentro da cavidade articular e ele é produzido, como vocês já viram lá na aula teórica, pelo folheto interno da cápsula articular. Vou pegar nessa peça aqui, ó, para vocês verem. Essa camada mais externa da cápsula articular é uma camada fibrosa que vai dar resistência
a cápsula articular. Mas se eu rebater aqui agora, ó, opa, aqui. Vocês vão ver que a face interna da superfície da cápsula articular é uma face bem lisinha. Aqui tem um pouquinho de tecido adiposo também, ó. Mas é uma face bem lisa. Essa face interna da cápsula articular nós chamamos, né, de folheto sinovial. É esse folheto aqui interno que produz e secreta o líquido sinovial para dentro da articulação, ou para o espaço articular, tá? Nós não temos, obviamente, aqui o líquido sinovial para mostrar para vocês. Não existe em grande quantidade de líquido sinovial, ele vai existir em pequenas quantidades, 1 ml, 2 ml, só banhando a superfície da cartilagem articular. As articulações sinoviais, elas também apresentam elementos que não são constantes. Então, nós vimos os elementos constantes e agora nós vamos conhecer alguns elementos que não são constantes. Quais seriam eles? Como são articulações bastante móveis, eu preciso criar elementos que estabilizem essa articulação para evitar lesões. Um elemento que a gente cria é conhecido como ligamento, ou são os ligamentos articulares. Então, cada articulação vai ter um conjunto de ligamentos. Olha, aqui no joelho nós temos esse ligamento aqui, que é o ligamento colateral medial. Do outro lado, esse ligamento, que é o ligamento colateral lateral, que são ligamentos que ajudam a cápsula articular a estabilizar a articulação. Eles são conhecidos como elementos inconstantes. Tá? Nem todas as articulações sinoviais têm, algumas têm mais, outras têm menos. Aqui no tornozelo, que é uma articulação bastante instável, nós temos aqui os ligamentos colaterais laterais, tá? O anterior, o lateral e o posterior. Então, os ligamentos são elementos constantes e que ajudam a estabilizar as articulações sinoviais. Um outro elemento inconstante são os discos articulares. Eu vou pegar aqui, ó, um disco para mostrar para vocês que fica entre as superfícies articulares. Qual é a diferença? O que caracteriza um disco articular? Caracteriza o recobrimento ou a ocupação de todo o espaço da cavidade articular entre as duas superfícies ósseas. Então, essa articulação aqui é a articulação temporomandibular. Nessa figura aqui, ó, nós temos a articulação temporomandibular com a cápsula articular. Se eu remover a cápsula articular, o que é que eu vou enxergar? Eu vou enxergar as duas superfícies ósseas, do côndilo da mandíbula e aqui do osso temporal, da fossa condilar, e entre elas um disco, que é essa estrutura mais escurinha aqui de tecido conjuntivo fibroso. Disco da articulação temporomandibular. Tá? Uma outra articulação também apresenta disco articular, que é a articulação entre a clavícula e o osso externo. Mas, infelizmente, nós não conseguimos preservar e não vamos ter aqui para mostrar para vocês. Mas a articulação externo-clavicular também apresenta discos interpostos. Como eu disse, nem todas as articulações sinoviais apresentam discos. Eles são elementos inconstantes da articulação. Um outro elemento inconstante é o menisco. E nós vamos encontrar menisco basicamente na articulação do joelho. O que diferencia um disco de um menisco? Um disco é uma estrutura completa que atravessa a superfície articular de um lado para o outro. Um menisco, ele é um disco incompleto. É uma estrutura, tá, incompleta, vocês estão vendo aqui na articulação, ó, tá, que não ocupa toda a superfície articular. Eu vou pôr a pinça aqui embaixo, ó, e você vai poder ver que ele é incompleto. Ele tem um formato, né, em cunha, onde a sua face lateral é mais larga e a sua face medial acaba em nada na superfície articular. Então, para que servem os discos e meniscos nas articulações sinoviais? Os discos servem para preencher o espaço da superfície articular,
amortecer impactos e melhorar a congruência entre as faces da articulação. Um menisco, ele não tem essa função de amortecimento, mas ele vai aumentar a área superficial de contato. Quando a gente aumenta a área da superfície de contato entre os dois ossos envolvidos, a gente diminui a pressão sobre pequenas áreas. Então, a função do menisco é basicamente aumentar a superfície de contato e diminuir a pressão do côndilo do fêmur sobre o platô da tíbia na articulação do joelho. Nós temos 2 meniscos na articulação do joelho. Um menisco lateral, que é esse que eu estou movimentando aqui para vocês, e um menisco medial, que é um pouco menos móvel, então eu vou ter dificuldade em mostrar. Deixa eu ver aqui. Ó, um menisco medial, tá? Ele é uma estrutura mais rígida, mais presa na articulação, tá? Não é tão solto como o menisco lateral. Mas nós temos 2 meniscos na articulação do joelho. Nós vamos ter na articulação do joelho também, além desses ligamentos externos, 2 ligamentos que são internos à articulação. Um ligamento, essa aqui é a face anterior da articulação, essa aqui é a face posterior da articulação. Esse aqui é a superfície da tíbia, como a gente já viu, e aqui eu vou ter 2 ligamentos cruzados entre si, entre os 2 platôs da tíbia. Esses ligamentos são os ligamentos cruzados. Esse aqui é o cruzado anterior, esse aqui é o cruzado posterior, e os 2 ficam no espaço articular, dentro da articulação. Fora da cápsula, é verdade, mas dentro da articulação. Deixa eu pegar uma outra peça aqui, e aí a gente vai conseguir ver melhor. Ó. Aqui eu tenho os côndilos do fêmur, com as suas superfícies que vão se articular sobre o platô tibial. Aqui eu tenho os 2 meniscos, aqui eu tenho os ligamentos externos e aqui dentro eu vou ter o ligamento cruzado anterior, que é esse que eu estou mostrando aqui, e o ligamento cruzado posterior, que eu posso ver anteriormente só um pedacinho dele. Um outro elemento inconstante que nós vamos encontrar nas articulações sinoviais, que também favorecem o aumento da superfície de contato, são as orlas ou lábios, também conhecido como labrum. Nós vamos encontrar em 2 articulações no corpo humano. Na articulação do ombro, tá? Que aqui foi retirada a cabeça do húmero, então nós estamos vendo só a fossa glenoidea. E essa estrutura aqui, ó, essa borda em torno da fossa glenoidea é uma fibrocartilagem que nós chamamos de lábio glenoideo. Tá? Uma outra articulação onde nós vamos encontrar essa orla é na borda do acetábulo na articulação do quadril. O acetábulo na articulação do quadril recebe a cabeça do fêmur. Se nós abrirmos e removermos a cabeça do fêmur, nós vamos enxergar a superfície articular e uma borda de tecido fibrocartilaginoso aumentando essa área de contato. Esse é o lábio acetabular, que a gente visualiza aqui, talvez por diferença de cor, vocês consigam visualizar. Um último conceito que nós vamos passar sobre as articulações sinoviais é uma classificação que elas apresentam, que leva em consideração a forma da superfície articular. Vocês já receberam essa classificação nas aulas teóricas, vocês têm figuras ilustrando cada uma delas. Eu vou fazer uma breve demonstração aqui, só para reforçar a importância da forma da superfície articular, definindo a função que a articulação vai apresentar no corpo humano. Então vejam aqui, nós temos articulações com formato muito próximos a uma esfera, tanto na articulação do quadril quanto na articulação do ombro. Nós temos formas semelhantes a elipses, tá? Que quando estão juntas, assim unidas, nós chamamos de bicondilares.
Nós temos formatos bem característicos que definem uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, presente no cotovelo. Nós temos aqui, olha, na articulação entre os ossos do metacarpo e as falanges dos dedos, uma articulação que também tem um formato elíptico, que vai garantir ou que vai caracterizar a função que essa articulação vai ter no segmento da mão. Essa aqui nós classificamos como elipsoides. Nós temos aqui um outro formato na articulação do tornozelo envolvendo 3 ossos, 2 que formam uma pinça em torno de um terceiro osso, que é a tróclea do osso talos. Então, essa articulação aqui do tornozelo também é uma articulação do tipo gínglimo.